Olá, vestibulandos e vestibulandas! Bem-vindo ao canal Matemática com o Professor TX. Eu sou o professor Gabriel Teixeira, também conhecido como TX, e na videoaula de hoje nós iremos trabalhar com sequências numéricas e progressões aritméticas, uma das matérias mais legais e interessantes de serem trabalhadas no ensino médio. Alguns têm medo, mas hoje a gente vai desmitificar isso. Eu irei destrinchar a matéria e mostrar o quão simples é, a partir apenas de interpretações, mostrando que existe uma forma. Só que nós não iremos trabalhar com ela, nós iremos trabalhar apenas com interpretações. Então vamos nessa. Primeira coisa, vamos pensar o que é uma sequência numérica. Partindo da definição, a gente sabe que é o estudo da sucessão e encadeamento de termos ou fatores numéricos, que obedecem determinada fórmula ou regra. Professor, como assim? Vamos pegar então a primeira sequência. A primeira sequência é bem simples, mas bem conhecida. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, quem é o próximo? Isso aí, 14, 16. Isso aí você já sabe por quê? Porque essa sequência é a sequência dos pares positivos. Olha que coisa linda, você já sabe isso, está intrínseco na cabeça de vocês. Mas agora eu vou pegar uma sequência que talvez não seja tão simples, tão fácil. Por exemplo, essa aqui. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 e assim por diante. Nossa, pessoal, que sequência é essa? Essa sequência é chamada dos números primos positivos. Por que isso? O número primo é aquele que possui o quê? 2 divisores. Nessa sequência não existe uma fórmula, mas existe uma regra para ser feita. Na de cima, você já sabia que era 14, 16 e assim por diante? Porque você já sabia que existia uma fórmula, você estava adicionando de 2 em 2 unidades, não é mesmo? Mesmo que você não tenha afirmado isso com total certeza, você já sabia porque estava intrínseco na sua cabeça. Então o que quer dizer? Que uma sequência numérica ela tem uma lei de formação. E essa lei de formação pode ser a partir de regras, exemplo, os números primos, ou pode ser a partir de uma fórmula, que nem os números pares, vai depender exatamente do que? Da sua sequência. Então, agora que a gente definiu uma sequência, vamos entender um pouco mais sobre a principal sequência que iremos trabalhar na aula de hoje. Progressão aritmética. De novo, vamos partir de uma definição. A definição nos afirma o quê? Que uma PA ela obedece uma lei de formação que se inicia no primeiro termo, que é o termo A1. A1 quer dizer então que o primeiro termo da sua sequência tem que ser chamado de A1. E logo após disso, adiciona-se um valor constante, denominado razão. Então, de maneira melhor do que essa, é pegar os números pares positivos. Quem é o primeiro termo da sequência no qual escrevemos? É o 0. Então este 0 a gente vai chamar de primeiro termo. Então a gente vai chamar de A1. Então o primeiro termo da sua sequência é chamado de A1. Logo depois disso, o número 2, ele é o quê? Ele é o segundo termo. Vai ser B1? Não, meu querido. Vai ser o quê? Vai ser A2. E depois, A3. E depois, A4. E assim sucessivamente. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo termo. Então, professor, o que é a razão? Imagina-se o seguinte. Quanto você adicionou do 0 para chegar no 2? Eu adicionei 2 unidades. E do 2 até o 4, você adicionou quantas unidades? Adicionei 2. E do 4 até o 6, adicionei 2 também. E depois 2, e depois 2, e depois 2. O que significa isso? Esse valor constante que você está adicionando a cada termo, mesmo que fosse intrínseco na cabeça de vocês, você formou uma PA. E essa PA tem razão quanto? Tem razão 2. E se inicia aonde? No termo A1, que é o 0. Mas eu vou colocar uma informação extra e preste bastante atenção. Eu parti do 0, cheguei no 12. Eu estou aumentando ou eu estou diminuindo? Eu estou aumentando. Quando eu falo que eu estou aumentando, eu falo que ele está crescendo. Então ela é uma sequência crescente. Isso é por quê? Porque a sua razão ela é positiva. Então toda PA que tem razão positiva ela é crescente? Isso mesmo, toda PA com razão positiva é uma PA crescente. Então, se tem uma PA com razão positiva e crescente, vão existir PAs com razões o quê? Negativas. Vamos pegar então este exemplo aqui. O número 4, o número 1, o número 2, o número -5,
o número menos 8, o número menos 11 e menos 14. Primeira coisa que a gente tem que pensar é, quem é o primeiro termo da sequência? O primeiro termo da sequência é o número 4. Ele é chamado de A1 e o número 1 ele vai ser chamado de A2. E assim sucessivamente. Então, ó, tem um A3, tem um A4, tem um A5, tem um A6 e tem um A7. A mesma coisa, a mesma estrutura. Só que agora, o quanto que eu estou adicionando do 4 até 1? Professor, você está diminuindo? Sim, eu estou diminuindo, mas eu posso falar que eu estou adicionando um valor negativo. Do 4 até 1 eu andei 3 unidades, só que são 3 unidades negativas. E do 1 até o menos 2 também são 3 unidades negativas. Do 2 até o 5 são 3 unidades negativas. Então, ó, a minha razão neste caso é uma razão negativa. Se ela é uma razão negativa, eu estou aumentando, eu estou diminuindo. Do 4 indo para o menos 14, eu estou diminuindo. Então, ó, razões maiores que zero são crescentes. Razões menores do que zero são decrescentes. Se tem um crescente, tem um decrescente, qual a outra opção que existe? Professor, não existe. Existe outra razão. Existe a sequência mais boba possível. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Essa sequência é só de 5. O primeiro termo é 5 e o segundo também é 5. E assim também, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo são todos o quê? 5. Quanto que se adiciona do 5 até o 5? Professor, você tá doido. A razão é zero. Sim, a razão é zero, meus amores. Por quê? Se eu tenho razões maiores do que zero e razões menores do que zero, eu tenho que ter uma razão sendo igual a zero. E quando a razão é igual a zero, o que que lhe sobra na tua vida? Sobra que a razão ela é o quê? Constante. Se a razão ela é igual a zero, a sequência é chamada então de constante. Então definimos que razão maiores que zero, ou seja, razões positivas, é o quê? PA crescente. Razões o quê? Menores do que zero, ou melhor, razões negativas, são sequências decrescentes. E por fim, quando a razão é igual a zero, é chamada de constante. De uma forma bem simples e boba, você já aprendeu a classificar sem ao menos trabalhar com fórmula, sem ao menos trabalhar com qualquer coisa. Apenas partindo de quê? De interpretações óbvias. Beleza, tá ficando fácil, né? Vamos agora partir pro medo, entendeu? Por que partir pro medo? Porque a gente vai trabalhar com fórmula. Professor, você falou que não vai usar fórmula. Eu não vou usar fórmula. Mas você chegou a ver uma coisa dessa. Ou, dependendo do estado onde você mora, você viu uma coisa dessas. Mas pessoal, o que isso significa? Como que você vai utilizar isso? Você vai substituir na fórmula? Não. Eu não quero mais que você pense em substituir na fórmula. Porque é uma frase feia, substituir na fórmula. Não, vamos interpretar. Como que eu jogo isso de uma maneira simples, bela e fácil? Tipo assim, eu tenho do A1 até o A15. Coloquei do A1 até o A15. Eu não coloquei números para que vocês não tivessem o quê? Fixado em questões de número. Mas eu quero que vocês fixem o quê? Em relação de interpretação. Certo? Então, ó, primeiro exemplozinho. Eu parto do meu A1 e quero chegar no A5. Se eu quero, partindo do A1, chegar no meu A5, quanto que eu tenho que adicionar para chegar do A1 até o A5? Poxa, quantas voltinhas, quantas razões, quantas casas, como se estivesse jogando um joguinho de tabuleiro. Quantas casas eu tenho que andar? Olha, do A1 até o A2 é uma casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas, você andou 4 casas. Se varia uma voltinha, 2 voltinhas, 3 voltinhas, 4 voltinhas. Isso quer dizer o quê? Que você andaria, na verdade, 4 razões. Então, ó, do A1 até o A5 são 4 razões. Então eu vou colocar aqui que o A5 ele é o A1 mais 4 casas, mais 4 razões. Ok, professor, entendi. Mas onde você quer chegar com isso? Vamos apagar então e vamos entender de novo, para ver se você está prestando atenção mesmo. Eu quero, partindo do meu A1, chegar no A8. Quantas casas eu teria que andar? Quantas voltinhas eu teria que usar? Eu vou ter uma voltinha, 2 voltinhas, 3 voltinhas, 4, 5, 6, 7 voltas. São necessárias 7 voltas, 7 ondinhas, 7 casas no jogo de tabuleiro. Então são necessárias o quê? 7 razões. Então do A1 até o A8 eu tenho que adicionar 7 razões? Sim, eu tenho que adicionar 7 razões. Já percebeu uma verossemelhança? Não, professor. Mas então, nota aqui. 1 mais 7 dá quanto?
8. 1 mais 4 dá quanto? 5. Então o que significa isso na verdade, meus amores? Que este número mais esse número tem que ser igual a esse. Sério, prof? Sério, confia no pai. 1 mais 7 dá 8. Óbvio. Vamos pegar então, apagar de novo e vamos botar do A4 até o A7. Do A4 até o A7. Quantas voltas, quantas casinhas eu teria que andar? Do 4 até o A7. Uma casa, 2 casas, 3 casas. Isso já era meio óbvio. Por que era meio óbvio que você precisaria de 3 razões? Porque, 4 mais 3 tem que dar quanto? Tem que dar 7. Então, do A4 chegar no A7 são necessárias o quê? 3 razões. Então eu vou somar 3 razões. Nossa, é isso mesmo? É isso mesmo. Vamos pegar o último exemplo então, vamos verificar se você está sabendo. Vou apagar aqui e vou escrever. Eu quero do A6 até o A12. Pausa o vídeo, tenta aí. Só escreve para mim quantas razões serão necessárias para eu chegar do A6 até o A12. Quanto é que deu aí? Deu 6 razões? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6 razões. Então do A6 até o A12, obviamente, serão 6 razões. Por que é óbvio? Porque 6 mais 6 tem que dar 12. Então o número daqui, o 4, mais o número de razões necessárias tem que ser o A final. Então, o A inicial, aonde eu inicio a minha questão, o A1 ou o A4 ou o A6, independentemente, tem que ser o quê? Somado com a quantidade de razões necessárias, tem que dar o A final. Então, o A inicial mais a quantidade de razões tem que ser igual ao A final. 1 mais 7, 8. 4 mais 3 tem que dar 7. Tudo bem? Maravilhoso, né? Então, o que eu quero fazer com vocês agora? Eu vou pegar 3 questõezinhas do Enem. 3 questõezinhas. Primeira questão delas é qual? Questão de exemplo número 1. Então, vai aparecer aqui agora na sua tela a questão de número 1. Beleza, leu a questão? Então vamos lá. Você deve ter lido a questão de cima para baixo. Primeira coisa é, você lê a questão do Enem de baixo para cima. Por que você vai ler de baixo para cima? Porque é embaixo que vai ter as informações necessárias. O primeiro trecho vai sempre dar o quê? Uma confusãozinha, uns termos que você não necessita saber. Sério, prof? Sério? Olha aqui, Com base na situação apresentada, o número de acidentes esperados nessa rodovia em 2018. Então eu quero saber quantos acidentes tem em 2018. Primeira coisa, pergunta. Então, já sabemos o que a gente quer saber. O que mais a gente quer saber? Suponha que a tendência de redução do número de acidentes nessa rodovia para os anos subsequentes seja igual à redução absoluta observada de 2014 para 2015. De cara você vê, e o 2013? É o que? Distrator. Ele não quer 2013, ele quer de 2014 para 2015. Então, de 2014 para 2015, quanto que eu reduzi? De 2014 para 2015, eu reduzi 50 acidentes. E ele falou que isso tem que continuar para os anos subsequentes. Isso quer dizer, então, que a minha razão é menos 50. Eu falei dessa parte do texto até agora? Não, por quê? Porque não é importante. Então já tem aí anotado. O que me importa? Primeira coisa, pergunta. Segunda coisa, eu leio de baixo para cima. Beleza? Beleza. Então, eu tenho 2014 e eu quero chegar em qual ano? 2018. Então, de uma maneira simples, eu vou partir de 2014 e vou chegar em 2018. 2014 para 2018 são 4 anos. Mas, poxa, aí está trabalhando com interpretação. Vamos imaginar então o seguinte, que eu quero chegar no A 2018. Partindo do A 2014, eu só coloquei isso para dizer que é o ano, mas não faz diferença. Olha aqui, 2014 mais quanto tem que dar 2018? Mais 4. Então, olha isso, colocando a interpretaçãozinha da fórmula, eu consigo trabalhar de maneira bela, de maneira simples. Olha que coisa bonita. Quanto é que é o A 2014? 900. Quanto é que é a razão? Menos 50. Então, 4 vezes menos 50 dá quanto? 200. Então, 900 menos 200. Vai dar quanto no final? 700. Vai lá e marca a letra D. Acabou a questão do Enem. Menos de 1 minuto. Ou seja, você gastou mais tempo lendo isso aqui, tentando entender do que realmente o que importa, os últimos 2 parágrafos.
Beleza, olha que coisa linda, que coisa bela, né? Fechou? Questão número 1. Vamos então agora para qual questão? Vamos botar aqui a questão número 2. Vai aparecer agora na sua tela a questão de número 2. Beleza? Leu aí a questão de número 2. Vamos lá, lê de baixo para cima. Se a prefeitura pode pagar no máximo 8 mil por poste colocado, o maior valor que poderá gastar com a colocação desses postes. Então eu tenho que entender o que? Não é qual é a prefeitura, não é qual modelo do poste que está colocando, eu tenho que entender como que se coloca estes postes. Já que o texto é pequeno, dá para eu ler ele por completo. Então, ó, ele está explicando aquilo ali. O que me importa mesmo? A partir do parágrafo que começa com números. Como a praça já possui iluminação, o primeiro poste colocado a 80 metros da praça. O segundo tem que estar colocado a 100 metros da praça. O terceiro a 120 e assim sucessivamente. Já notou uma semelhançazinha? 80, 100, 120. Distância, começando do 80, 100, 120. Primeiro poste, 80. O A1 é quanto? 80. O A2 é 100 e o A3 é 120. Ele já colocou no texto para você. Ele falou que o último poste, ou seja, o meu AN, o meu último termo, tem que ser quanto? 1380. Então, ó, primeira coisa, a razão da distância é quanto? 20. Você já descobriu isso, que era 80, 100, 120. Lindo, maravilhoso. Agora, ó, o que eu tenho que pensar? Eu tenho uma razão igual a 20 e eu tenho meu último termo, que é qual? 1380. Então eu tenho o último, eu tenho o primeiro e eu tenho o valor da razão. Eu sei quantas razões eu tenho? Não. Mas o que eu vou botar então? Eu vou botar que eu tenho um AN, que é o último, eu tenho um primeiro termo, não é? A gente vai colocar naquela forma de estruturação. Essa forma de estruturação, o AN é igual a 1. Ah, pessoal, eu coloquei N menos 1. Por que eu não vou trabalhar com isso? Porque eu não quero trabalhar com fórmula. Eu coloquei um X. Faz diferença? Não. Por que não faz diferença? Porque na hora que você substitui os valores, coloca ali os valores já na fórmula, significa o quê? Que, ó, 1380, que é o último poste, partindo do primeiro, eu vou somar uma quantidade X de razões que eu não tenho a mínima ideia. Só que a razão eu vou somando de 20 em 20. Eu poderia ir escrevendo? Eu poderia ir escrevendo, só que você gastaria muito tempo fazendo isso. Então, ó, interpretei? Interpretei. Coloquei numa fórmula padrão que, necessariamente, eu não vou trabalhar com ela, eu só escrevi ela. Fez certo? Fez certo, não é? Agora pensa comigo, 1380. Subtrai 80 dos dois lados. 1380 menos 80. Pode ver que eu não vou falar passa pro outro lado, porque eu acho feio, eu acho errado falar isso. É subtrai 80. 80 menos 80, deu 0. 1380 menos 80, 1300. 1300 é igual a 20 vezes x. Divide por 20 dos dois lados. 20 dividido por 20 dá 1. 1300 dividido por 20. Isso quer dizer então que o seu x ele é quanto? 65. Ah, então são 65 postes. Não. Significa o quê? Que eu necessitei de 65 razões. Então, ó, eu tenho, partindo do A1, somei mais 65 razões. Partindo do A1, somei 65 razões. Então, o último termo é 1 mais 65, que vai dar 66. Ah, então o AN é quanto? Eu precisei de 65 razões. Então, meu último termo é qual? O 66. Então, são necessários o quê? 66 postes. Então, são 66 postes necessários. Então, por fim, essa aí deu um pouquinho mais de interpretação. Por isso que eu falei, marque apenas, leia apenas o necessário. Ok? Pense e interprete. Tem que colocar as informaçõezinhas. Não dá para colocar direto na fórmula. Não existe isso, colocar na fórmula. Não. Interpreta o mínimo. Então, ó, por último, 66 vezes 8 mil, que é quanto custa cada poste. Ah, professor, mas eu não tenho tempo de fazer continha na hora da prova. Óbvio que não, mas você sabe que 6 vezes 8 dá 48. Certo? 6 vezes 8 dá 48. Qual é o único que termina com 8? Letra C. Na hora da prova já marca a letra C e acabou. Vai para a próxima. Sério? Só isso? Sério. Só isso. Tranquilo então? Tranquilo. Pessoal, eu agora vou entrar numa coisa muito importante. Interpolação de meios aritméticos. Que é isso, professor? Interpolação de meios aritméticos? Você falou que ia ser fácil. Sim, é fácil. Só que eu tenho que colocar alguns detalhezinhos importantes se aparecer na vida de vocês.
Por exemplo, o que é isso? É você adicionar termos entre um intervalo de dois números. Como assim? Eu vou inserir termos entre um intervalo de números de uma sequência. Como assim? Eu vou interpolar 5 meios entre 0 e 12. Então vamos ali. 5 meios entre 0 e 12. 0, 12, não é? O que isso significa então? Eu vou colocar 5 termos aqui no meio. Então, ó, preste atenção. Eu vou colocar 5 coisas aqui no meio. Então, o primeiro. Se é no meio, aqui é quem? O primeiro, não é? Então eu já posso falar que eu tenho um A1. Então vamos começar a colocar os termos no meio. Eu vou colocar um termo aqui no meio. Vou colocar outro termo aqui no meio. Vou colocar outro termo aqui no meio. Vou colocar outro termo aqui no meio. E por fim, vou colocar mais um termo aqui no meio. Nota-se então que eu coloquei do A2 até o A6. Mas aqui no meio eu coloquei o quê? 5 termos. 5 meios aritméticos. Então colocar 5 meios é colocar 5 termos ali no meio. Então eu comecei do A1. Coloquei 5 coisinhas, não é? Logo depois disso, então você faz a contagem. A1, A2, A3, A4, A5, A6. O próximo é quem? A7. Então, ó, partindo do A1, adicionei mais 5 termos. Então eu tenho no total já 6 termos, certo? Partindo do A1, adicionei mais 5, eu já tenho 6. Então o último é quanto? 7 termos. Olha, simples, não é? Os nomes que aparecem na vida de vocês quer dizer o que parece ser complicado, mas é complicado? Não, não é complicado assim não. Então eu coloquei apenas 5 termos ali no meio, 5 meios aritméticos. Beleza? Beleza. Mas prof, isso cai no Enem? Cai no Enem. Vamos pegar o último exemplo do dia. Questão número 10. Vai aparecer agora na sua tela a questão de número 10. Beleza? Beleza. Vamos lá, questão pequena, dá para ler tudo. Em uma determinada estrada existem 2 telefones instalados no acostamento, um no quilômetro 30 e outro no quilômetro 480. Entre eles serão colocados mais 8 telefones. Eu tenho o primeiro, eu tenho o último e vou colocar mais 8 ali no meio. Olha aqui de novo. Eu vou ter o primeiro e vou ter o último. E eu vou colocar aqui no meio mais 8 termos. Olha que coisa linda. Eu tenho o A1 mais 8 termos. Eu vou até o A9. Então do A1, adicionando mais 8, eu vou até o A9. Então por consequência, o último termo é quem? O A10. Escreve que nem o exemplo anterior. Vai A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9. 8 termos, não é? Então por fim, aquele ali é o A10, olha isso. Então agora que você sabe que esse aqui é o nosso A10, esse aqui é o nosso A1. Do A1 até o A10 são necessárias quantas razões? Prof, eu sei que é 9, porque 1 mais 9 tem que dar 10. Então olha que coisa linda, partindo do meu A1, eu vou ter que adicionar 9 razões para chegar no meu quê? A10. Olha que coisa bela então. Quem é o nosso A1? 30. Quem é o nosso A10? 480. Então, ó, para terminar, subtrai 30 dos dois lados, gerando então 450. Divide por 9 dos dois lados. 450 dividido por 9. Vai dar quanto? 50. Ah, professor, mas eu sei que o primeiro poste é no quilômetro 30. Eu sabia que era a letra A. Meu querido, primeiro, de 30 para 90 são 60. A razão não é 60, a razão é quanto? 50. Só que eu não vou interpretar a partir de razão, não. Eu vou pensar que o primeiro poste é no quilômetro 30. O poste novo que eu vou colocar é depois de mais 50 km. Então 30 mais 50, 80. Então o primeiro poste novo é no quilômetro 80. Letra D. Nossa, só isso. Exatamente, meu querido. Só isso. Beleza, então? Então, ó, pessoal, não se esqueça. Aqui embaixo vai estar uma lista só de PA. Eu quero que vocês trabalhem com isso, porque provavelmente nessa semana ou na semana que vem vai ter o quê? O vídeo explicando cada uma das questões, fazendo resolução das questões. Então tente fazer em casa, estude bastante. Certinho? Certinho. Então, meus queridos, muito obrigado por assistir até aqui. Não esquece de compartilhar com os amigos, deixar o like e principalmente seguir o canal. Dá aquela força pra gente. Muito obrigado.